queridos alunos, vamos para mais uma aula de geografia falando sobre o subdesenvolvimento dos países pobres. O subdesenvolvimento, como resultado do processo de mundialização do capitalismo em escala planetária e o avanço da globalização ocorrido ao longo das últimas décadas, caracterizou pelo aumento das desigualdades sociais, acentuando mais cada vez as nações, como no interior de cada país. A concentração tão acentuada da riqueza contrasta com a enorme pobreza que assola grande parte da população mundial. A pobreza pode ser considerada como a não satisfação das necessidades básicas, como alimentação, saúde, moradia, que garanta ao indivíduo seu pleno desenvolvimento físico e psicológico. Regiões do mundo, pessoas vivendo com menos de 1,90 dólares por dia. De 1996 a 2012. Os números dessa redução, no entanto, varia muito de uma região para outra. A Ásia Oriental e do Pacífico, a pobreza diminuiu significantemente. No leste da Ásia, passando 39% para 7% da população total no período mencionado, né, que de 1996 a 2012, né, que ele fala aí nessas décadas, né, nessa década. E aí nós temos alguns países como Mongólia, China, Tailândia, Vietnã, né, que melhoraram sua economia e melhoraram as suas condições de vida do seu povo. A Europa e a Ásia Central. Nota-se que a queda dos índices de pobreza, que já eram os mais baixos entre as regiões do mundo. América Latina e Caribe, houve uma diminuição da pobreza, né, tendo em vista que os índices foram reduzidos a pouco mais da metade neste mesmo período. O Oriente Médio, né, e o norte da África, o contingente de pobres também diminuiu significantemente nessas regiões. Sul da Ásia e da África subsaariana, né? Que é uma das regiões mais pobres do mundo, essa África subsaariana. Mesmo com a redução dos índices, essas regiões ainda abrigam imenso contingente de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, no sul da Ásia e África subsaariana. Países desenvolvidos são aqueles que onde a sua parcela, a maior parte da sua parcela da população possui elevada padrão de vida, com indicadores sociais elevados e poder de consumo de bens e serviços. São chamados países centrais, países ricos ou países do norte. Algumas características desses países desenvolvidos: elevado nível de industrialização, controle científico e tecnológico, né? Alta expectativa de vida, baixa taxa de natalidade, predomínio nos setores secundário e setor terciário, elevado consumismo, elevada renda per capita, né, da sua população, baixa taxa de analfabetismo, exportadores de produtos industrializados e predomínio da população urbana. O IDH, Indicadores de Desenvolvimento. IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. Por meio do programa, né, das Nações Unidas para o Desenvolvimento, passou a considerar um conjunto de indicadores que retrata a situação econômica e social
como as condições de vida de suas populações, como o nível de renda, o grau de analfabetismo e escolaridade, as taxas de mortalidade e a expectativa de vida. Esse que nós chamamos de indicadores do IDH. O índice é calculado a partir desses indicadores. O índice varia de 0 a 5. Né? Quanto mais próximo de 1, maior é o nível de desenvolvimento desse país, ou vice-versa. Países subdesenvolvidos são aqueles onde a parcela grande da população possui reduzido padrão de vida, baixos indicadores sociais, baixo poder de consumo de bens e serviços. São chamados países periféricos, países em desenvolvimento, países emergentes, países pobres e países do sul. Algumas características dos países subdesenvolvidos: dependência tecnológica e financeira, economia basicamente agrária ou agrícola, fornecedora de matéria-prima, mão de obra barata, PEA, que é população economicamente ativa, significa a letrinha PEA, predominantemente no setor primário. Essa população está concentrada. Elevada taxa de natalidade e mortalidade. Predomínio de jovem na estrutura etária, né, na base onde fica, né, na pirâmide etária. Muitos jovens e crianças. Né? Grandes desigualdades sociais. Importadores de produtos industrializados. Vamos para observar as origens históricas do subdesenvolvimento. Vamos pela classificação histórica. Países subdesenvolvidos, formados a partir da colonização e pela expansão do capitalismo comercial. Né? Lembrando disso. Lembrando Brasil, século XV ao século XVIII, né? No continente América. São os países da América Latina e alguns da África Negra, fornecedores de escravos e outras colônias, Moçambique, Angola, Guiné e etc. Países formados pela expansão do neocolonialismo, que era outra nova forma do colonialismo que acontecia, né? O imperialista, os países europeus, no século XIX. São os países da África, colonizados sobretudo na segunda metade do século passado, após a Conferência de Berlim, de 1894 a 1995, que partilhou o continente africano e asiático em zonas de colônias e de influência entre as potências industrializadas da Europa. Os países da Ásia e o do norte da África, que foram os conquistados pelos europeus nos séculos XVIII e XIX, Índia, os países do Oriente Médio, China e outros países, etc. Agora, para a classificação econômica desses países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos, exportadores de matérias-primas. São aqueles que exportam apenas seus recursos naturais ou agrícolas, em qualquer industrialização relevante para o mercado internacional. Exemplo, nós temos a Arábia Saudita, Nâmbia, Bolívia e outros. Os países subdesenvolvidos durante o processo de substituição de importação, né, que isso aconteceu também com o Brasil, né, na época da Segunda Guerra Mundial. São aqueles que aproveitaram a ruptura da normalidade do comércio internacional durante as duas guerras mundiais, no período da Grande Depressão dos anos 30, né, para substituir as importações, bens de consumo por bens de produção. Né? A industrializaram-se mediatamente. Nós temos como exemplo Brasil, Argentina, México, Egito, África do Sul, que
aconteceu esse processo de industrialização no início do século XX. Os países subdesenvolvidos, industrializados, né, após 1960, são aqueles cuja industrialização baseou-se na exploração da mão de obra barata, na importação total do aparato produtivo e da tecnologia, e a criação das zonas especiais de produção ou plataformas de produção para exportação, né, das empresas multinacionais. Os países subdesenvolvidos possuem economias periféricas dentro do sistema econômico internacional. Isso é determinado pela dominação financeira dos países ricos sobre os países pobres. O que produzir, quanto produzir, onde vender e o fazer com o resultado da venda. E o que no caso é sempre pagar juros, né? Os royalties, patentes aos países ricos. O resultado é a expoliação, quer dizer, estoque do mundo pobre, sustentado pela baixa produtividade determinada pelas péssimas condições de vida. Ok. Dê uma lida nos textos, né? Para melhor compreensão. Faça as questões da página 106, 1, 2 e 5.